Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos à aula magna do curso de Relações Internacionais da Facamp. Eu sou Fernanda Rebert, aluna do terceiro ano de Relações Internacionais da Facamp e estagiária do CERI, Centro de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais da Facamp. Sob a coordenação do curso de Relações Internacionais, o CERI Facamp promove diversas atividades de estudo e pesquisa na área, que são desenvolvidas pelos alunos membros do CERI, com acompanhamento de professores. Por meio dessas atividades, o CERI oferece uma outra visão acerca do curso de Relações Internacionais, complementando a formação dos alunos de modo diferenciado devido à associação dos estudos acadêmicos com a prática profissional. Assim, primeiramente, gostaria de chamar ao palco as diretoras do CERI Facamp, as professoras Patrícia Rinaldi e Rúbia Marcucci, para dar as boas-vindas aos participantes do evento. Obrigada, Fernanda. Eu sou a professora Rúbia, para quem não me conhece, né? E aqui, em nome do CERI Facamp, dos estagiários, dos monitores, a gente gostaria de desejar uma boa tarde, uma boa aula magna para todo mundo, tudo bem? Agradecer também aqui aos nossos estagiários que estão finalizando um ciclo aqui, um abraço público para eles. E fazer uma bem-vinda aqui para os nossos novos estagiários e ao nosso novo time de monitor, que estão começando as atividades agora, principalmente a partir dessa atividade, tudo bem? Então, agora, passo a palavra para a professora Rinaldi e boa aula. Obrigada. Palmas, né, gente? Por favor, né? Boa tarde, pessoal. A Rúbia e eu, em nome do CERI Facamp, estamos muito contentes em compartilhar esse momento com vocês, né? A aula magna, a aula inaugural, tem o objetivo de oficialmente dar início ao nosso ano letivo. Relações Internacionais está sempre respondendo às demandas da realidade. E nessa aula magna resolvemos trazer para vocês justamente um dos temas que mais tem mobilizado a mídia internacional, as grandes organizações internacionais, que é entender a questão da Palestina, né? Pensando um pouco na tradição de pesquisa e de estudo da Facamp, do curso de Relações Internacionais, os nossos professores fundadores da Facamp sempre tiveram como preocupação entender os povos e as nações que se constituíram após a violência e a exploração trazidas pelo colonialismo e pela escravidão, né? Vocês bem sabem, os fundadores dessa escola, né, discutiram muito e pensaram muito o papel do Brasil, né, como um dos povos, um dos países, né, que emergiram a partir das mazelas do colonialismo e da escravidão. Então, é um tema de pesquisa que permeia muito a Constituição da Facamp, ter essa preocupação, e permeia também muito o nosso curso de Relações Internacionais, na medida em que, para nós, é muito importante que vocês, profissionais de RI brasileiros, sejam formados a partir de uma perspectiva das demandas do Sul global, né? Entender relações internacionais não só de uma perspectiva eurocêntrica, como é a constituição inicial do nosso curso, mas também trazer uma visão das RI a partir dos povos latino-americanos, africanos, asiáticos, e tratar da questão palestina está dentro desse grande objetivo e desse contexto, né? Nós vamos ter a honra hoje de receber duas convidadas, pesquisadoras, mulheres, que vão discutir a questão palestina. Como vocês sabem, também é muito raro a gente ver mulheres pesquisadoras tratando de questões de paz, segurança internacionais, apesar das mulheres serem a maior parte das estudantes e das profissionais de RI. Então, para a Rúbia e para mim, é sempre muito importante nos eventos do CERI a gente conseguir abrir esse espaço também para as professoras especialistas de RI. Vocês estão acompanhando a questão palestina, a maior parte dos especialistas, dos rostos que aparecem para discutir essa questão, não são mulheres. Então, a gente também está muito feliz de trazer duas pesquisadoras na área que vão trazer uma perspectiva muito única dessa questão. E, por fim, a gente sabe que a discussão, principalmente depois dos ataques de outubro do ano passado, a questão de Israel, Hamas, Palestina, está circulando diferentes esferas, não só a esfera acadêmica, mas também a esfera da mídia, a esfera familiar, a esfera religiosa. E a gente gostaria de ressaltar aqui que hoje a gente vai fazer essa discussão de uma perspectiva acadêmica,
Nós estamos na academia, nós estamos numa universidade. Isso significa que as discussões que a gente faz, primeiro, têm que estar embasadas numa clara metodologia teórica e conceitual. Então, ambas as professoras vão trazer para vocês, de diferentes perspectivas metodológicas, um olhar para a questão da Palestina, né? Em segundo lugar, essa discussão metodológica e conceitual, ela é feita com base em evidências, com base em pesquisa. A gente não vai fazer essa discussão aqui com base em achismo, com base em opinião, com base em factoides de redes sociais. É realmente uma discussão muito séria feita dentro da academia, a partir de duas pesquisadoras que já dedicam anos de estudo para entender a questão palestina de suas perspectivas, né, dos seus perspectivos pontos de vista. Vocês vão ver que são duas pesquisadoras que tratam essa questão de perspectivas diferentes. Então, para a gente hoje também, para a Rúbia e para mim também, estamos muito felizes de trazer essa discussão para vocês, que todo analista de relações internacionais precisa saber, e a gente queria que vocês dessem, sobretudo, um olhar muito atento a essa questão metodológica e conceitual. Em RI, a gente sempre discute questões difíceis. Nada do que a gente discute é fácil, nada é simples, né? Eu sempre brinco com vocês no curso de introdução que a resposta clássica para qualquer pergunta de RI é... Depende. Esse é um tema também que depende de muitas perspectivas, e a gente tem que deixar essas perspectivas muito claras em qualquer análise que a gente faz. Então, hoje também vocês vão ter, né, digamos assim, o privilégio de ver duas pesquisadoras incríveis mostrando como a gente faz boas pesquisas, boas análises em relações internacionais, mesmo quando as questões são muito difíceis. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer mais uma vez o time dos nossos estagiários que deixaram seu legado no série, Fernando, Pamela e Rebeca, obrigada pelo trabalho de vocês nos últimos anos. Dar boas-vindas à nossa equipe de estagiários, a Fernanda, a Camila, a Marina e ao nosso brilhante time de monitores, que vai fazer muitas coisas incríveis ao longo desse ano. Então, obrigada, pessoal. Aproveitem a nossa aula magna e passo a palavra para a Fernanda agora apresentar nossas convidadas. Obrigada. Obrigada, professoras Patrícia e Rúbia, por suas palavras. Todo início de ano letivo, o SERI realiza uma aula magna, ou seja, uma aula inaugural para os alunos do curso de Relações Internacionais da FACAMP. Nesse ano, trouxemos duas convidadas especiais para tratar do tema Governança Global, Direitos Humanos e Colonialismo, um olhar sobre a questão palestina. Tenho o prazer de chamar ao palco nossas ilustres convidadas, professora doutora Isabela Agostinelli e professora doutora Roberta Machado. A professora doutora Isabela Agostinelli é doutora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, com tese sobre colonialismo e violência israelense na faixa de Gaza. Além disso, é pesquisadora de pós-doutorado no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos e do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC São Paulo. Obrigada, professora Isabela, por sua presença. Também contamos com a presença da professora doutora Roberta Machado, doutora em Ciência Política pela Unicamp e doutora em Direito pela Universidade de Sevilha. Mestre em Direito Internacional e Relações Internacionais, também pela Universidade de Sevilha, e bacharel em Relações Internacionais pela PUC Goiás. É pesquisadora docente do SERI FACAMP e coordenadora acadêmica do FAMUN. Atualmente, desenvolve pesquisa sobre o Tribunal Penal Internacional, as conexões entre direitos dos povos indígenas e crise climática, e as perspectivas críticas ao regime internacional de direitos humanos. Obrigada, professora Roberta, por aceitar nosso convite. Passo, então, primeiramente, a palavra para a professora Isabela. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo, né, ao SERI, FACAMP, às professoras Patrícia, Rinaldi, Borelli e a professora Rúbia, né, pelo convite. Enfim, né, fiquei muito honrada pelo convite, na verdade. Né, eu não moro aqui em Campinas, eu moro em São Paulo também, então também agradeço, né, pela oportunidade de me trazerem aqui e de falar desse tema que me é tão caro
e que está na ordem do dia, né? Se antes de outubro do ano passado muito pouco se falava da Palestina, né, ela quase que já estava jogada ali debaixo do tapete, depois do 7 de outubro a gente viu aí, né, um pessoal se engajando mais, de forma, né, desconhecida ou não, mas tentando conhecer melhor o que se trata, afinal das contas, né, dessa chamada questão palestina, que eu gosto de dizer questão Palestina/Israel, né, porque não dá para a gente falar de um sem falar do outro e vice-versa. Então, na apresentação de hoje, né, vai ser 30 minutinhos, né, conforme a gente tinha combinado. Eu peço que, quando faltar uns 10 minutos, me avisem, que às vezes eu estrambelho, eu acabo falando demais e perco a noção do tempo. Então, bom, eu sou Isabela, né, sou doutora em Relações Internacionais pelo Santiago Dantas, que é um programa de pós-graduação que congrega as universidades Unesp, Unicamp, PUC São Paulo, e eu estava vinculada à PUC São Paulo, né, porque meu orientador é de lá, o professor Reginaldo Nasser, e a minha tese foi justamente sobre que tipo de violência o Estado de Israel pratica na faixa de Gaza, né? Muitos vão argumentar, né, que a faixa de Gaza é uma entidade territorial autônoma, que é controlada pelo Hamas, que é o grupo, né, considerado terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia, tudo mais, e que, portanto, Israel não estaria mais ocupando aquela região, né? Então, essa foi também uma das dos meus incômodos, tentar entender se de fato, né, e aí já entrando um pouquinho no campo do direito internacional, né, da definição de ocupação militar e tudo mais, se de fato Israel continuava ocupando e como, né? Isso tudo antes do 7 de outubro, né? Então, muito da minha fala, né, que eu vou tentar desenvolver aqui, é baseada na minha pesquisa, que eu acabei em setembro e acabei defendendo no dia 16 de outubro, né? Então, no olho do furacão, foi o caos, mas deu tudo certo. Então, vou tentar trazer um pouquinho dessa perspectiva, né, para a gente entender o que é Israel, o que é Palestina e por que essas questões importam, né? E, antes de mais nada, acho que a gente precisa estabelecer alguns pontos de partida, né? Então, a professora Patrícia mencionou muito bem a questão de nós, né, nos apoiarmos em uma metodologia, em uma abordagem teórica muito clara para a gente fazer as nossas análises, né? Isso para todo e qualquer estudante do campo das ciências sociais em geral, né? Tem toda uma metodologia de pesquisa, né, as perguntas que são feitas, onde você vai buscar as suas fontes, como tratá-las e tudo mais, né? E quando a gente fala de Israel, Palestina, são várias perspectivas que vêm à tona, né? Muitos vão dizer que se trata de uma guerra entre Israel e Hamas, que é o que, quando a gente entra no site de notícia, é a primeira coisa que a gente vê, né? Já fizeram uma sessão especial escrito Guerra Israel-Hamas, né? Como se essas duas entidades políticas fossem igualmente poderosas e que, de fato, estaria havendo apenas uma guerra entre o Estado de Israel e esse grupo considerado terrorista, né, que é o Hamas. Outros vão dizer que se trata, né, de uma questão religiosa, então uma guerra entre muçulmanos e judeus, ou uma questão étnica, né, uma guerra, um conflito aí entre judeus e árabes, né? Então, acho que alguns pontos de partida são esses, né? Existem muitas perspectivas, algumas que escondem muito mais do que revelam o que, de fato, está acontecendo naquela região. E a perspectiva que eu adoto, né, as fontes nas quais eu bebi para desenvolver a minha pesquisa, é justamente a perspectiva de que se trata de uma questão de uma luta entre dois tipos de nacionalismos diferentes, né? Então, um nacionalismo, uma autodeterminação, né? Por exemplo, de um lado, do povo judeu, e eu vou falar um pouquinho disso daqui para frente, e, de um outro lado, um nacionalismo que seria anticolonial, né, que lutaria aí, então, contra a colonização. E aí já faço o primeiro adendo, né, o colonialismo ali no título, que vai embasar bastante aqui a minha fala de hoje. Um segundo ponto de partida é o que eu chamo de distinções necessárias. Eu sempre falo isso, né, nas conversas que eu tenho, né, tentando explicar um pouquinho o que acontece em Israel-Palestina. E são as distinções entre, né, o judaísmo, a judaicidade e o sionismo, né? Então, de novo, falando para vocês, que a gente vê muitos argumentos dizendo que se trata de uma guerra religiosa, né, que seria, então, dos judeus enquanto religião e dos muçulmanos, mas isso acaba escondendo muito mais do que revelando, né? E aí eu faço essas distinções de partida do judaísmo enquanto uma religião, da judaicidade, então, enquanto identidade judaica, né, os judeus enquanto um povo específico que tem as suas próprias características e tudo mais.
e o sionismo enquanto um movimento político e uma ideologia política. E é nisso que eu vou focar aqui hoje. Nós não vamos falar, né, do judaísmo, da judaicidade, porque não é isso que vai dar o tom, né? Não é isso que baseia o conflito entre Israel e Palestina. E isso também é muito importante para a gente não cair nas armadilhas que nós vemos bastante ocorrendo, né, de que quando a gente critica o Estado de Israel, então uma unidade política administrativa, nós estaríamos praticando uma espécie de antissemitismo. O antissemitismo é um crime grave de racismo, né, é uma perseguição contra os povos judeus enquanto um povo, né, enquanto etnia, enquanto religião, e isso eu sou absurdamente contra, né, o antissemitismo, e espero que vocês também. É isso, então, para a gente deixar bem claro, né, nós não vamos falar aqui, né, dos judeus enquanto povo, enquanto identidade. E sim do sionismo, que é um movimento político, um movimento ideológico. E aí pode passar o slide, por favor? Se alguém puder. Acho que a gente mesmo pode passar. É? Não, tudo bem. Mas isso tudo para dizer... pode passar mais um. Para a gente fazer uma breve contextualização histórica. Então, de novo, partindo de uma abordagem metodológica de toda e qualquer pesquisa que nós fazemos, não só nas relações internacionais, mas em outras áreas correlatas, né? E a questão palestina, alguém aqui já estudou Palestina, Israel? Bem pouquinho? Tá bom. Qualquer pergunta que vocês tiverem, vão anotando que depois a gente vai discutindo. Mas eu, quando comecei a estudar, né, quando eu escolhi estudar a faixa de Gaza, eu não fazia ideia do que era a Palestina, né, e Israel. Eu lembro que, na época, quando eu fui fazer o meu projeto de mestrado, eu queria estudar na área de segurança internacional, conflitos internacionais, e eu tinha um apreço muito forte pelas teorias das relações internacionais, em específico as suas abordagens chamadas pós-coloniais, né, ou que vão tratar dos estudos sobre colonialismo e pós-colonialismo. E aí, nesses meus estudos, né, nas disciplinas que nós fazemos nas faculdades de teoria, de repente eu me deparei com um texto muito famoso chamado Necropolítica, do filósofo Achille Mbembe. Ele, inclusive, estava em São Paulo ontem, na Faculdade de Direito da USP, mas eu não consegui ir, porque as inscrições acabaram em 5 minutos. Mas ele é excelente filósofo camaronês que trabalha numa universidade na África do Sul. E, em 2003, ele escreveu um ensaio curtinho, mas bem poderoso, né, aqueles tipos de textos que a gente lê diversas vezes e toda vez que a gente lê, a gente acha alguma coisa nova, nossa mente abre, explode, enfim. Esse foi um dos textos. E, em um determinado momento desse texto, Necropolítica, ele vai dizer, né, que o exemplo mais bem-sucedido ou mais avançado de necropolítica que nós temos atualmente é a ocupação israelense da Palestina. E aí eu fiquei muito provocada, eu queria entender por que ele estava falando isso, porque, obviamente, é um ensaio teórico, ele não vai desenvolver muitos exemplos empíricos, ele traz alguns, mas ele não desenvolve, né? Afinal, é um textinho de 30 páginas. E aí eu segui essa provocação dele e fui tentar entender por que ele estava dizendo isso, né? E aí fiz meu projeto de mestrado, né, e quando a gente vai entrando no mestrado, a gente quer abraçar o mundo. Eu falei, não, vou estudar a violência israelense em todos os territórios palestinos. Aí meu orientador já falou, Isa, põe o pé no chão, tira a cabeça da nuvem, escolhe um recorte territorial específico. E aí, né, investigando Cisjordânia, Jerusalém, faixa de Gaza, eu fiquei muito incomodada com o que estava acontecendo na faixa de Gaza, né? Então, isso em 2018, né, a faixa de Gaza já estava bloqueada, vou falar um pouquinho disso também. E eu queria entender, né, quais eram os motivos pelos quais Israel estava bloqueando, fazendo um cerco, né, impondo sanções a essa região. Então, foi a partir daí que eu comecei a estudar a questão palestina a partir da faixa de Gaza, né? Então, como que a faixa de Gaza nos explica a questão palestina de uma forma geral? E aí, como todo o processo de pesquisa, nós temos, né, que investigar ali o processo histórico. E, curiosamente, né, a questão palestina ela não vai começar na Palestina, ela vai começar na Europa, principalmente na Europa Oriental. E vai começar enquanto a chamada questão judaica, né? Aqui eu estou fazendo um recuo histórico bem grande, mas para a gente tentar entender como o sionismo se desenvolveu enquanto uma ideologia política que vai nortear todas as políticas
públicas, externas, internacionais do Estado de Israel enquanto uma unidade política administrativa, né, um Estado nacional. Então, a questão judaica ela vai ser basicamente todo o processo de antissemitismo, né, de perseguição, de racismo que os judeus estavam sofrendo na Europa Oriental, lá no final do século XIX, metade para o fim do século XIX. Né? Então, já era um povo bem subalternizado, né, um povo estigmatizado enquanto raça, enquanto etnia, e que sofria diversos tipos de perseguição, né, os famosos pogroms, né, da destruição dos vilarejos em que eles viviam, principalmente ali na Polônia, na Rússia, na Lituânia. E os judeus, então, vão começar a se articular politicamente, tentar enfrentar toda essa perseguição que eles estavam sofrendo. Né? Na Europa Ocidental, eles também sofriam diversas perseguições. O caso Dreyfus ficou bem famoso, né, que mostrou isso, né, que mostrava que, na verdade, os judeus não estavam sendo assimilados, né, não estavam sendo aceitos na sociedade europeia ocidental, pelo contrário, eles ainda estavam sendo estigmatizados, mas de uma forma mais velada. Né? E essa estigmatização, esse racismo que eles sofriam, eram muito exacerbados na Europa Oriental, né, naqueles países que eu mencionei para vocês. Então, nesse território, né, diversos grupos judeus vão surgir para tentar enfrentar essa perseguição. Um deles vai ser, por exemplo, dos judeus comunistas, né, que vão formar uma entidade chamada Bund, que era a União dos Operários, né, da Lituânia, enfim. E eles entendiam que a emancipação do judeu viria por meio da emancipação humana de uma forma geral, né, com a quebra da sociedade de classes, né, o fim da sociedade de classes, a dominação capitalista e tudo mais. Esse grupo não vai ter tanta adesão, né? O grupo que, na verdade, vai ter uma grande adesão ao longo do tempo, isso vai ficando cada vez maior, é o chamado grupo dos sionistas. Né? O sionismo, então, enquanto um movimento político ideológico que vai surgir ali no final do século XIX na Europa e que vai entender que o fim do antissemitismo só viria por meio de uma solução nacional. Então, aqui a gente já entra no primeiro tópico importante, né? A importância do nacionalismo, dos movimentos nacionalistas no final do século XIX. Né? E eles entendiam, então, que o judeu só seria livre se ele tivesse o seu Estado próprio, né? Como muitos outros povos, né, que buscam sua autodeterminação nacional. Mas o grande argumento era que, né, os judeus, então, precisavam desse Estado e só assim haveria o fim do antissemitismo. E onde criar esse Estado? Né? A Palestina não foi o primeiro território escolhido ou proposto. Teve propostas de criação de um Estado judeu aqui na América Latina, na Argentina, em Uganda, em Madagascar, mas o território que foi escolhido, depois de muito debate, né, foi justamente o território da chamada Palestina Histórica. Né? Então, um território que está localizado entre o Rio Jordão, que faz fronteira ali com o que a gente conhece hoje como Jordânia, ali no Oriente Médio, e o Mar Mediterrâneo. Né? Então, esse território ele seria o escolhido para a criação desse Estado. Né? E até aí, tudo bem. Né? Obviamente, todos os povos têm direito à sua autodeterminação nacional, à sua criação do seu próprio Estado. Né? A gente viu isso muito nos movimentos de descolonização, né, do século XX, principalmente na África e na Ásia. Qual que era o grande problema? Né? Qual que era o grande embate? Essa ideologia do sionismo vai entender que esse território da Palestina deveria ser apenas habitado, ou deveria ser habitado apenas pelos judeus, né, enquanto um povo. Eles sabiam, né, o movimento sionista sabia que existia povos vivendo naquela região, inclusive judeus que viviam na Palestina. Né? Afinal, a gente está falando de um território que tem as cidades históricas, né, que são importantes para as 3 grandes religiões que nós conhecemos, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que é Jerusalém, por exemplo. Né? Naquela época, a Palestina, todo esse território aqui, estava sob domínio do Império Otomano. Né? Desde alguns séculos atrás, né, a gente está falando, então, do momento ali da Era dos Impérios, né, que haviam vários impérios e muitos poucos estados nacionais. Né? Então, é verdade quando dizem que a Palestina nunca teve um Estado. Ela nunca teve mesmo, né? Porque naquela época estava sob domínio dos otomanos. Até o final da Primeira Guerra Mundial, quando ela vai ficar sob domínio do Império Britânico no famoso sistema de mandatos da recém-criada Liga das Nações, a sua antecessora da ONU. Né? Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Mas o grande argumento era o seguinte, né, que a Palestina era uma terra sem povo para um povo sem terra. Os sionistas sabiam que existia
pessoas vivendo naquela região, mas eles acreditavam que elas não constituíam um povo, né? Não constituíam uma nação. Eles diziam que a Palestina era habitada por árabes, que esses árabes, portanto, poderiam viver em outros estados, em outras regiões do chamado mundo árabe. Então, Egito, Síria, Jordânia, Iraque, e que a Palestina deveria ser, então, deveria criar um estado apenas para os judeus, né? Que seria Israel, né? O Eretz Israel, a terra de Israel, que abrigaria toda essa região da Palestina histórica. Então, esse já é a primeira questão, né? O sionismo, desde o seu início, ele vai nascer como um movimento racista, né? Inclusive, a ONU, na década de 70, emitiu uma resolução equiparando o sionismo a um crime de racismo, né? Depois, alguns países retiraram, inclusive o Brasil, na era Collor, retirou essa aprovação dessa resolução, mas aí a gente fala disso depois também. Mas, basicamente, era esse o argumento, né? Que, então, o sionismo ele conduziria um processo de colonização da Palestina. E esse era o termo utilizado na época, o colonialismo, colonizar, colonização, porque, de novo, a gente está falando do século XIX, o colonialismo não era visto de uma forma feia, né, negativa, pelos povos europeus em geral, né? Pelo contrário, o colonialismo tinha um argumento de levar a missão civilizatória para os povos bárbaros, né, ou para uma terra sem povo, né, para um povo sem terra, que seriam os judeus que viviam na diáspora, né? E, de fato, eles viveram até 2000 anos antes, né, viveram ali na região da Palestina, antes deles serem expulsos pelos romanos, né? E, desde então, viveram em diversas regiões do mundo, na chamada diáspora judaica. Então, eles vão argumentar que eles têm um direito histórico de retorno para aquela região. E aí que a religião começa a ser instrumentalizada enquanto um argumento, né, e não quanto a causa do conflito. Então, vão utilizar argumentos bíblicos dizendo que aquela terra deveria ser habitada apenas para judeus, né? E o que fazer, então, com os palestinos que viviam naquela região? Que nem eram chamados de palestinos, né? Eram chamados de árabes, justamente porque não eram entendidos enquanto um povo. Essa forma de colonização vai vir por meio, então, do colonialismo por povoamento. E essa é a grande abordagem teórica e o paradigma histórico que eu adoto na minha pesquisa, que muitos, né, autores já se debruçaram sobre isso. E aqui eu faço referência ao Patrick Wolfe, que é um historiador australiano, que vai desenvolver esse argumento, fazendo comparações, inclusive, com a forma pela qual os indígenas dos Estados Unidos foram sendo expulsos das suas terras, né, na colonização britânica ali daquela região. Austrália, Nova Zelândia também, e ele vai comparar isso com Israel, né? E o colonialismo por povoamento nada mais é do que um processo histórico que vai funcionar por meio da expulsão da população nativa ou população indígena, né? Indígena e nativo, né, é a mesma coisa, né, significam a mesma coisa. E por meio da conquista da terra e do trabalho. Isso para diferenciar bastante daquilo que a gente aprende na escola, que tem o colonialismo por povoamento e o colonialismo por exploração, né? Como se o colonialismo por povoamento fosse mais tranquilinho, não tivesse tanta exploração assim. Mas aqui não tem tanta exploração assim, porque justamente a ideia é substituir a sociedade nativa pela sociedade colona, né? Tanto que um dos outros teóricos do colonialismo por povoamento, chamado Lorenzo Veracini, ele vai dizer que o grande objetivo do colono é se tornar nativo, né? Colonizar tanto aquela região, né? Expulsar os nativos e transformar, né, aquela presença do colono como se ele já fosse nativo. E é isso que vai caracterizar, então, o movimento sionista, né, e o início do processo de colonização da Palestina. Esse mapinha é bem famoso, né, então mostra aí o processo, né, de conquista da terra, né, de expansão da terra pelo movimento sionista primeiro e depois pelo Estado de Israel. Então, veja, né, aqui eu nem estou falando ainda do Estado de Israel enquanto, né, Estado nacional, que só vai ser criado lá em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, né? E uma outra questão importante do sionismo, então, nós já vimos que nasce enquanto, né, um movimento nacionalista, que tem elementos, né, argumentos racistas, né, então, de discriminação racial, de discriminação étnica e colonial, né?
E uma quarta característica do sionismo é que ele vai ser, desde o dia 1, um movimento transnacional, ou seja, né, vai contar com o apoio, ou tentar, né, contar com o apoio, não apenas das grandes potências da época, e aqui eu faço referência à Grã-Bretanha, mas a França também teve um papel importante, né, no financiamento da colonização, e também nas agências transnacionais, né, que vão aí vão se transformar em agências de financiamento mesmo, né, de juntar dinheiro para conseguir doar esses dinheiros, esses recursos, para que haja compra de terras, né, pelos sionistas. Pode passar, por favor. Então, aqui, só para fechar um pouquinho, dar essa perspectiva teórica do colonialismo por povoamento, isso aqui é o que eles chamam de Eretz Israel, né, que seria a terra de Israel. Aqui eu mencionei para vocês, né, o Rio Jordão e aqui o Mar Mediterrâneo. A faixa de Gaza fica bem aqui, no final. Ainda não existia a faixa de Gaza enquanto faixa de Gaza, o que existiam eram as cidades, né, então a cidade de Gaza, a cidade de Rafah, a cidade de Han Yunis, mas não existia aí essa entidade chamada faixa de Gaza, que só vai passar a existir em 1949. Né, e vou falar disso daqui a pouco. Mas, então, a ideia era construir um Estado nacional para a população judaica em todo esse território. Né? E, se não fosse, né, apenas para os judeus deveriam constituir, segundo os sionistas, deveriam constituir a sua grande maioria demográfica, né? Ou seja, sempre estar em grande maioria demográfica. Então, espaço e população vão ser as duas grandes variáveis que vão dar o tom aí, né, para o processo de colonização, mas os recursos também. E por quê? Né? A ideia, então, de todo e qualquer projeto colonial. Né? A Palestina não é o único caso de colonialismo, embora seja um dos mais recentes, mas, ao longo da história, a gente consegue perceber, né? Até como isso aconteceu aqui no Brasil ou em outros países da América Latina. Mas os três elementos, né, de todo e qualquer projeto colonial é a dominação de espaço, população e recursos. Né? Então, a ideia era dominar em termos de espaço, né? Dominar, comprar, construir casas na maior quantidade de terra possível, com o mínimo de nativos possível. Né? Então, a população também aí vai ser... A questão demográfica vai ser uma das grandes preocupações, né? O que eles vão chamar de problema árabe. Os palestinos vão ser sempre identificados enquanto um grande problema a ser resolvido. E como resolver esse problema? Né? Foram várias discussões, né, sobre o que fazer com esses árabes, com esses palestinos. Algumas propostas eram de transferência populacional, o que um historiador palestino chamado Nur Massalha, num livrinho muito legal dele, chama Expulsão dos Palestinos, tem em português, pela editora Sunderman. Ele vai dizer que a transferência populacional... Meu Deus, falta 10 minutos. Ele vai dizer que a transferência populacional é um eufemismo para a expulsão. Né? E outra tentativa, né, de expulsar essa população é, de fato, destruindo casas, matando, fazendo movimentos, ataques terroristas. Né? Então, antes da criação do Estado de Israel, os sionistas, eles... Eu estou generalizando muito os sionistas. Tá? Tem dentro do movimento sionista, tem várias correntes internas. Né? E uma das correntes vai ser justamente aquela que vai defender que só será possível criar um Estado pegando em armas. Né? E aí que vão surgir as organizações paramilitares. A Haganá é uma delas. Haganá, em hebraico, significa defesa. Tem até... Eu não sei se aqui em Campinas deve ter, mas em São Paulo tem uma empresa chamada Haganá, de segurança. Em vários condomínios, em prédios, sempre tem um guarda-chuvinho escrito Haganá e um símbolo de estrela, né, de 6 pontas. E Haganá é, de fato, defesa em hebraico. E vai ser uma das organizações paramilitares ou milícias sionistas, né, que vai pegar em armas e expulsar essa população. Pode passar. Até chegar, de fato, pode passar também, no processo de limpeza étnica, né, da Palestina, que também é um outro livro muito importante, do historiador israelense Ilan Pappé, que se chama A Limpeza Étnica da Palestina, que ele vai descrever como, de fato, isso ocorreu. Então, lá, em 1947, né, a recém-criada ONU vai elaborar um plano de partilha daquele território da Palestina, né, que já estava sendo paulatinamente colonizado. Né? E isso a gente também está falando de um aumento
imediatamente após a Segunda Guerra Mundial e após o Holocausto, né, que foi um dos grandes momentos traumáticos da história da humanidade, né, um dos mais brutais, que resultou aí na morte, no genocídio, né, de 6 milhões de judeus, por conta, né, dos movimentos nazistas. E, nesse momento, o Império Britânico vai sair, né, muito enfraquecido da Segunda Guerra Mundial, vai começar a abandonar os territórios que dominava ali, no Oriente Médio, principalmente. Um desses territórios vai ser justamente a Palestina, né, o território da Palestina. E aí a ONU, né, é meio que os britânicos se chegassem para a ONU e falavam: estou me retirando, você resolve essa questão agora, né, não tenho nada a ver com isso. E a ONU, então, vai criar um comitê, né, para dar alguma espécie de solução para essa questão, para a questão palestina, né? E a solução vai ser, então, a divisão territorial, a famosa solução de 2 estados, que muitos têm discutido hoje, né? E qual que é o problema dessa solução? O primeiro deles é que, nesse comitê, não tinha nenhum palestino, não houve consulta de nenhum palestino. E o segundo problema é que a divisão não levou em consideração a composição demográfica. Então, lá em 47, naquele momento, os judeus compunham 30% da população da Palestina, e os palestinos árabes, 70%. Só que aos judeus foi dado, né, foi proposto 55% do território, né, então a maior parte do território, e aos palestinos ficaria apenas 45%. Então, é óbvio que os palestinos não aceitaram essa resolução, né? Então, muito se fala, né, que a gente vê bastante nas notícias, nos comentários, né, na mídia, dizendo: mas já houve proposta de um Estado palestino, os palestinos não quiseram. Tipo, óbvio que eles não quiseram, né? Isso era injusto. Mas o mais importante disso é que essa resolução da ONU vai dar a carta branca para o movimento sionista armado, principalmente, conduzir o seu plano de limpeza étnica, que já estava sendo elaborado há muito tempo. Nesse livro do Ilan Pappé, ele descreve muito bem isso. E aí que vai eclodir a famosa Primeira Guerra Árabe-Israelense, né? Quando, então, as milícias sionistas vão começar a dominar, né, grande parte do território. Pode passar. Até culminar em 48, né, quando há aí, de fato, em maio de 48, a criação do Estado de Israel, né, que foi reconhecido pelos Estados Unidos, pela União Soviética, na época também, e por outros estados. Então, em 48, Israel vai conseguir dominar muito mais do que os 55% do território que estava, né, proposto pela ONU, e aos palestinos vai restar apenas Gaza, né, que é aí que vai se criar a faixa de Gaza, pelos acordos de armistício, em 1949, e a Cisjordânia. E aqui também não vai haver a criação de um Estado palestino ainda, justamente porque a Cisjordânia vai ficar sob ocupação militar da Jordânia, e a faixa de Gaza vai ficar numa espécie de administração egípcia, né? E acho que, né, é importante mencionar que, nesse processo de criação do Estado de Israel, 700 mil palestinos foram expulsos, né, das suas terras, e mais de 500 vilarejos foram destruídos, né? E desses expulsos, muitos se refugiaram em Gaza, né, que na época tinha 80 mil habitantes, e chegaram 200 mil refugiados. Então, até hoje, a grande maioria da população de Gaza é composta por refugiados da Nakba. Nakba é catástrofe em árabe, né, que os palestinos usam essa palavra para caracterizar a criação do Estado de Israel. Então, a grande maioria da população de Gaza é composta por refugiados, né? Isso vai se tornar um grande problema também por direito internacional, porque esses refugiados têm o seu direito de retorno, né, mas que não é garantido pelo Estado de Israel. Pode passar. Estou acabando, prometo. Acho que mais 5 minutos. E aí a gente dá um salto, né, tentando correr aqui um pouquinho, para 1967, né, quando Israel vai passar a ocupar, de fato, militarmente, o que tinha restado da Palestina, que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza, na famosa Guerra dos 6 Dias. Isso além, né, dos territórios da Península do Sinai, aqui que era do Egito, e as colinas de Golã. Mas o que é importante para a gente entender agora, né? Esses territórios, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, Jerusalém também é dividida em 2, eles vão se tornar o que a gente conhece como territórios palestinos ocupados, né? E esse é o marco, na verdade, que o direito internacional em geral vai adotar, né? Que os territórios palestinos se resumem à faixa de Gaza e à Cisjordânia,
e que, portanto, um Estado palestino deveria ser criado nessas fronteiras, né? A famosa solução de 2 estados que a gente vê muitos defendendo hoje. Pode passar. E, claro, né, durante toda essa ocupação, os palestinos são discriminados, eles não têm tanto acesso à infraestrutura como os habitantes israelenses, tem todo um processo de discriminação, de apartheid mesmo, a gente pode falar disso depois. E aí vão ver, obviamente, vários confrontos entre israelenses e palestinos, né, que vão ser, por exemplo, as intifadas. A primeira intifada, que é a Levante em árabe, vai acontecer em 87, que é, inclusive, o momento em que o Hamas vai surgir. O Hamas só surge em 1987, em dezembro. Então, vejam que até agora eu não falei dele, né, porque ele ainda não existia. Mas vai surgir nesse momento. E uma das grandes tentativas de resolução, né, a primeira vez, na verdade, que israelenses e palestinos vão se sentar na mesa de negociação, vai ser nos famosos acordos de Oslo, né, o processo de paz entre palestinos e israelenses nos anos 90, que, no fim das contas, foi uma grande fraude, né? Foi um processo bem fraudulento, porque nunca disse respeito à criação de um Estado palestino. Embora tenha criado a autoridade palestina, ela se mostrou, na verdade, um instrumento da ocupação, né? Ela não tem um poder, de fato, para constituir um Estado, né? Nós que estudamos relações internacionais sabemos que, para haver um Estado, tem que ter governo, território e população, né? Território é controlado pelo Estado de Israel, a população também, e o governo é bem precarizado. Mas o que é mais importante, né? A Cisjordânia, que é todo esse território aqui, a faixa de Gaza, pouco foi falada, né, nos acordos de Oslo. Então, o que fazer, principalmente com os refugiados? Isso nunca foi resolvido, nunca foi tentado, né, resolver. E a Cisjordânia, então, ela vai ser dividida em 3 partes, né, ainda mantendo a ocupação israelense, né, que é a área A, a área B e a área C. E a área C, que é a maior, que é 60%, seria totalmente controlada por Israel, né? Então, isso tudo para dizer o quê, né? Qual é a possibilidade de criação de um Estado palestino se os próprios palestinos não têm domínio sobre os seus recursos, sobre o seu território, sobre a sua população, né? Então, os recursos aqui eu faço referência a acesso à água, à eletricidade. Não é só em Gaza que Israel controla isso à distância, né? É também na Cisjordânia. Pode passar. Pode passar, mais um. Essa é a realidade geopolítica que nós temos hoje em Israel e Palestina, né? Então, esse mapa, esse infomapa da Visualizing Palestine, que é muito bom, essa organização, ela faz uns materiais visuais excelentes. Ele nos mostra, né, que há 2 processos em andamento, né? O de integração da sociedade israelense e, por outro lado, a separação da sociedade palestina. Então, a gente vê aqui que os territórios palestinos eles são fragmentados entre si, né? A própria Cisjordânia é como se fossem vários pequenos bantustões, vários pequenos enclaves, cujas fronteiras são controladas pelo Estado de Israel, né? Então, essa é um pouco a realidade que a gente tinha, né, antes do 7 de outubro. Depois do 7 de outubro, né, a faixa de Gaza aí virou uma grande terra arrasada, né? Pode passar. Acho que é o... Pode passar para a faixa de Gaza, já. Senão não vai dar tempo. Acho que é só mais um. E a faixa de Gaza, então, vai ser, e aqui eu prometo que eu já estou terminando, vai ser esse território específico palestino, um território muito pequenininho, são cerca de 360 km², e que congregava até dia 7 de outubro 2 milhões de palestinos, basicamente, 2,2 milhões de palestinos. E nenhum israelense, né? Então, não existe nenhum israelense vivendo na faixa de Gaza. Nenhum militar israelense, nenhum colono israelense, que é o que isso é muito diferente do que acontece na Cisjordânia, por exemplo, que a gente vê uma expansão dos assentamentos, né, que são considerados ilegais pelo direito internacional. Na faixa de Gaza, desde 2005, quando vai haver aí um processo de desengajamento israelense, que eles chamam assim, o Estado de Israel utiliza esse termo, né, não vai haver, então, mais nenhum cidadão israelense, nenhum militar israelense dentro da faixa de Gaza, né? E é aí que o Estado de Israel vai argumentar que Israel não ocupa mais a faixa de Gaza, que, portanto, não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre aquele território e aquela população. Ao mesmo tempo, Israel continuou controlando todas as fronteiras, então a fronteira terrestre, o espaço aéreo, o espaço marítimo,
Então, Gaza é o único território palestino que tem acesso ao mar, mas os próprios palestinos não conseguem ultrapassar um certo limite de milhas náuticas, porque se eles ultrapassarem, eles vão ser considerados infiltradores, terroristas, um perigo ao Estado e podem ser, inclusive, mortos, né, pelas forças navais. Então, isso tudo para mostrar, né, e isso muitos juristas internacionais, especialistas do direito internacional, vão argumentar, né, que Israel continua ocupando a faixa de Gaza. E aí, um pouco que eu tentei desenvolver na minha tese, né, eu concordo com isso, e eu vou mostrar como que essa ocupação funciona, só que agora à distância, né, por meio de um controle remoto. E esse controle remoto vai funcionar justamente por meio da dominação aí dos recursos, da infraestrutura, acesso à água, eletricidade, alimento, a própria mobilidade de pessoas e produtos. Eu posso falar um pouquinho disso mais para frente. Pode passar, e aí eu já termino. E aí, acho que trazendo um pouquinho uma provocação para nós pensarmos coletivamente também, né? E também deixo a pergunta para a professora, se ela quiser falar. Mas como que o direito internacional pode ajudar a gente, né, a avaliar o caso da disputa entre Israel e Palestina, né? Será que o direito internacional ele tem os termos necessários para isso? Porque a gente vê bastante, né? Os termos que mais se utilizam, terrorismo, mas o que é o terrorismo, né? Ocupação ilegal, e existe alguma ocupação legal, né? Os povos têm direito de defesa, né? Então Israel sempre vai argumentar que tudo que faz contra a faixa de Gaza ou na Palestina em geral é exercendo o seu direito de defesa, né? Como todos os estados têm, né? O direito de se defender contra as agressões externas, né? E os palestinos, eles têm direito de defesa também? Ou não, porque não constituem um estado? Né? Só um estado deveria ter um direito de defesa? E o direito de resistência também, né? Isso tudo é para a gente pensar um pouquinho. E aí, de novo, a gente, acho que como conclusão, né, ou como provocação central, gostaria que a gente tivesse em mente sempre, quando a gente for discutir Israel-Palestina, que a gente não está falando de um conflito religioso, a gente não está falando de um conflito étnico, embora essas duas dimensões sirvam como argumentação ou como instrumento, né, elas são instrumentalizadas, no final das contas, a gente está falando de uma disputa por terra e de uma disputa por autodeterminação nacional, né? Dois tipos de nacionalismos diferentes. Então, de um lado, o nacionalismo sionista, que desde o seu início tem uma orientação, um caráter e uma prática colonial, e o nacionalismo palestino e todos os seus problemas, né, todas as suas correntes internas, que vão se caracterizar como um nacionalismo anticolonial, né? Também até que ponto a gente pode fazer essa afirmação, né? Até a gente chegar no genocídio, né, que nem deu tempo de falar, mas é também um termo muito utilizado, né, no direito internacional e que está em voga agora, né, um debate se estaria ocorrendo de fato um genocídio israelense contra os palestinos de Gaza ou não. Pode passar. E também acho que a minha apresentação foi para tentar não nos restringirmos à ocupação israelense, então por isso que eu não comecei em 67, né, na ocupação decorrente da Guerra dos 6 Dias, mas eu comecei lá no final do século XIX, quando se teve início ao processo de colonização israelense da Palestina. Então, para a gente pensar também, né, a gente está falando apenas de ocupação ou a gente está falando de todo um processo histórico de colonização? E como que a gente consegue resolver isso, né? Haveria alguma possibilidade de reconciliação entre colonos e colonizados? Como seria isso? Eu não tenho nenhuma resposta. É muito difícil a gente achar também, mas eu acho que as perguntas importam bastante, né? A gente fazer as perguntas certas, porque isso, no fim das contas, vai nos guiar, né, na pesquisa acadêmica. Então, obrigada por me ouvirem, desculpa por ultrapassar o tempo, e se tiverem perguntas, depois a gente conversa. Obrigada. Então vamos, continuando. Quem está indo embora só porque é a minha vez? Ah, tá. Bom, obrigada. Queria agradecer a Isabela pela apresentação, pela explicação, né, tão precisa, né, desse percorrido histórico, né, que
É o que a gente diz, né? Se a gente for entender o que está acontecendo hoje, a partir de 7 de outubro, se a gente não fizer esse percorrido histórico, a gente não vai entender, a gente só vai ficar mais confuso com as notícias, né? Com os comentários que são feitos, né? Nem sempre comentário de pessoas que sabem o que estão falando. Então, causa mais confusão, né? Então, depois que a Isabela fez tudo isso, agora ficou fácil para mim, né? O que é a segunda parte dessa apresentação, né? E como ela fez as questões, né, sobre o direito internacional? É justamente situar, né, o direito internacional e o papel da Corte Internacional de Justiça nesse momento que a gente está vivendo de uma crise de governança global, né? Essa crise de governança, então, os atores, né, da governança global não são só os estados, né? É uma multiplicidade de atores. Só que a estrutura do sistema internacional, a estrutura estatal e das organizações internacionais, ela ainda tem um papel importante nessa governança. E quando essa estrutura de estados e de instituições internacionais ela falha em resolver questões, problemas atuais, urgentes, né? O que fazer? Que outros atores a gente tem, que outras ferramentas a gente tem, né? Então, o papel aqui é situar, né, a Corte Internacional de Justiça e o papel dela em tudo isso, né? E como que a gente faz isso, né? A ideia aqui é a gente desenvolver essa questão, né, a questão palestina no contexto atual, a partir dessa crise de governança global e o papel da Corte Internacional de Justiça. Então, a ideia é apresentar um pouquinho, rapidamente, para vocês da Corte Internacional de Justiça. Depois, a gente responder por que a Corte para resolver essa questão atual, né? A questão palestina, então, como vocês viram com a Isabela, não é de agora, tá? E entender um pouquinho dessa denúncia da África do Sul contra Israel, né, que a África do Sul vai fazer a denúncia baseada na Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. E depois a gente fazer algumas perguntas sobre as possíveis implicações políticas, né, dessa situação atual e dessa denúncia. Pode passar, por favor, o slide. Agora, então, a gente vai falar da CIG, tá? A CIG, o que é a CIG? Eu vou falar CIG, eu coloquei a sigla para ficar mais fácil, mas a CIG é a Corte Internacional de Justiça da ONU. Então, a Corte é um dos órgãos principais da ONU, é um dos seus 6 órgãos principais, né? É um órgão judicial. Então, no capítulo 14 da Carta da ONU, certo? Vocês sabem os algarismos romanos? 14 da Carta da ONU, a gente tem aqui a CIG como um dos órgãos, né? E o seu estatuto está anexado à Carta da ONU. O que isso significa? Que todos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas também são membros da Corte. Tá bom? A Corte, então, ela é formada por juízes. São 15 juízes, que são pessoas, indivíduos, juízes eleitos tanto pela Assembleia Geral, pela maioria da Assembleia Geral, quanto pelo Conselho de Segurança, e através de uma distribuição geográfica, né, em que todos os continentes sejam ali representados na figura daquele juiz. A Corte, então, a partir desses indivíduos, dos juízes, ela vai ter o papel de decidir sobre casos contenciosos que envolvem Estados-membros da ONU. O que são casos contenciosos? Contenciosos, algum conflito que envolve Estados. E não entendam conflito como um conflito armado, uma guerra. Tá? Pode ser qualquer questão que coloca 2 países numa disputa, né? Porque eles têm interpretações diferentes de um mesmo problema, de uma mesma questão, né? As decisões da CIG sobre qualquer questão envolvendo Estados-membros da ONU são finais, então os Estados não podem ir apelar. O que significa no direito, né?
existe no direito doméstico, dentro dos países, até em outros órgãos internacionais, o direito de apelar a decisão. Não, eu não estou satisfeito com essa decisão, eu ainda tenho o direito de apelar, né, aos juízes. A decisão da CIJ não, ela é final e ela é obrigatória. Por quê? Porque, como alguns de vocês já viram, e vocês que ainda estão nos primeiros, segundos anos não viram, o direito internacional, a base dele são os tratados internacionais, que são documentos escritos, negociados pelos Estados, em que eles têm que se comprometer com eles, a partir de um processo que a gente chama de assinatura de um tratado, né? Eu sei que para vocês são palavras que não vai fazer sentido agora, mas isso significa que as decisões de um tribunal internacional são obrigatórias, porque está baseado aqui na obrigatoriedade do direito internacional. Isso significa que os Estados devem cumprir com as decisões, né? Isso que significa ser obrigatório. A outra função da CIJ é se pronunciar sobre questões legais de direito internacional que sejam encaminhadas a ela ou pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Segurança. Tá? É por isso que, se vocês estão atentos à questão Israel-Palestina agora, vocês vão ver que na Corte Internacional de Justiça existem 2 tipos de procedimentos envolvendo Israel. Um procedimento é a denúncia da África do Sul e o outro procedimento a gente chama de opinião consultiva, tá? Em que a Corte vai emitir a sua opinião com base no direito internacional, em fontes de direito internacional, em tratados, a partir sobre qualquer questão legal. Então, resumidamente, essa é a CIJ. Nós não temos tempo aqui de fazer mais coisas, porque a gente precisa avançar na vida, né? Então, qualquer dúvida, anotem para a gente fazer no final, responder no final, né? Então, vamos falar dos casos contenciosos, né? Existem 3 condições para a CIJ se pronunciar sobre contenciosos entre Estados-membros da ONU. A primeira condição é quando os Estados envolvidos numa disputa, em comum acordo, decidem levar essa disputa para a Corte decidir, já que eles não conseguem entrar num acordo. Então, eles levam para a Corte, né? A segunda condição é quando os Estados que são parte de um tratado internacional, e esse tratado especifica que, se houver alguma disputa entre as partes sobre a interpretação do próprio tratado, essa disputa tem que ser levada à Corte. Então, como vocês vão ver hoje, a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, que eu vou sempre me referir a ela como Convenção contra o Genocídio, de uma forma mais curta, ela é um desses tratados, né? Então, essa é a segunda condição. E a terceira são os Estados que aceitaram a jurisdição obrigatória da Corte. E aí os Estados aceitarem que a Corte é esse órgão judicial que pode se pronunciar sobre qualquer questão que é levada a ela sobre esse Estado que aceitou. Precisa dessas informações para a gente entender aqui o papel da CIJ? Não. Mas é importante a gente entender que a gente está diante aqui da condição 2, para entender a denúncia da África do Sul, tá bom? Passando. Então, vamos lá. Se a Corte pode se pronunciar a partir de uma demanda da Assembleia Geral ou do Conselho de Segurança, né? A Assembleia Geral e o Conselho de Segurança mandam para a CIJ uma questão de direito internacional para ela se pronunciar. E a CIJ se pronuncia, e isso a gente chama de opinião consultiva. Ela foi consultada para emitir a sua opinião. Mas é uma opinião igual a eu não gosto dessa garrafa, troca essa garrafa. Né? Por quê? Não, porque eu não gosto. Ó, ela faz barulho. Não. É uma opinião embasada no direito internacional. É uma opinião embasada em tratados internacionais, em documentos, né? E ao longo ali da história sobre determinada questão.
Então, ela vai embasar a sua opinião. Ela vai ter a sua metodologia, né, a forma como a corte trabalha para emitir a sua opinião. Essa opinião é a opinião de um órgão judicial internacional. Então, ela tem uma validade, porque ela é embasada, então, no direito internacional. E a Assembleia Geral ou Conselho de Segurança que pediram aquela opinião vão usar essa opinião para orientar os seus trabalhos. Entendem? Então, é uma opinião, não tem nada de obrigatoriedade aqui, tá bom? Mas tem importância. O contencioso é essa disputa entre estados, tá? Então, vamos pegar o caso atual. Existem 2 procedimentos, então, envolvendo o Estado de Israel hoje na corte, que, coincidentemente, estão ao mesmo tempo, tá? A opinião consultiva foi requisitada pela Assembleia Geral em 2022. A Assembleia Geral pediu para a corte se pronunciar sobre as consequências legais derivadas das políticas e práticas de Israel nos territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental. Então, é isso. Ela pediu para a CID quais seriam as consequências legais no direito internacional dessas políticas e práticas de Israel nos territórios palestinos ocupados. E aí, essas políticas e práticas vão ser melhor desenvolvidas ali na resolução. Tá? As audiências públicas estavam marcadas para o dia 19 a 26 de fevereiro de 2022, então elas já aconteceram. Nessas audiências públicas, 57 representações, né, participaram, né, colocaram ali as suas opiniões, as suas visões. Foram a maioria Estados-membros, mas também a gente teve a participação da União Africana, da Organização para a Cooperação Islâmica também e da Liga Árabe. Tá? E aí, agora, depois dessas audiências, é que a corte vai se pronunciar, né, sobre essas consequências legais. O contencioso é a disputa entre Israel e África do Sul, né, sobre a Convenção contra o Genocídio. Né? Então, a África do Sul vai fazer a denúncia contra Israel sobre a aplicação da Convenção contra o Genocídio perante a Corte Internacional de Justiça. Né? E a condição número 2 está aqui. Ambos estados, Israel e África do Sul, são partes da Convenção. O artigo 9 da Convenção, pode passar, por favor, para frente? Não, foi muito para frente, não? Deixa que eu volto lá depois, então. O artigo 9, depois eu vou passar rapidinho para vocês ele, tá? Não vou ficar nele. Ele diz o seguinte, né, que se houver alguma disputa entre as partes desse tratado, sobre a interpretação dele, essa disputa tem que ser levada à corte. Então, está ali no tratado, é obrigação dos estados resolver a disputa pela corte. Tá, está escrito ali. Então, é isso, é a condição 2. Tá? É uma condição muito específica. Pode passar. Então, por que a CIG, que a África do Sul recorreu à CIG? Por que a corte? A corte vai ajudar em quê? Qual é o papel dela? Por que a gente que é importante para a África do Sul levar essa questão para a corte, né? Aí, como eu falei, a gente está num dia, essa questão, né, Israel-Palestina hoje, coloca a gente nesse momento da crise de governança global, né, em que o órgão, né, com a autoridade para decidir sobre questões de paz e segurança internacionais, que é o Conselho de Segurança, não conseguiu resolver nada. Por quê? Até agora, os Estados Unidos vetaram 3 resoluções que colocavam a exigência de um cessar-fogo. Essa é a embaixadora dos Estados Unidos, ela levantou a mão 3 vezes, né, para vetar. Estou mentindo, porque a segunda vez foi o segundo na hierarquia, não foi ela, né? Mas ela levantou 2. No dia 18 de outubro de 2023, depois 8 de dezembro de 2023 e agora, mais recentemente, 20 de fevereiro de 2024.
Então, o Conselho de Segurança fracassou, né? O órgão que tem que resolver essas questões. É a primeira vez que ele fracassa? Vocês vão ver ao longo do curso que não. Tá? O seu histórico de fracasso não é de hoje. Antônia, ela está rindo, é sério. Tá? Então, né, o que vai acontecer? Os Estados Unidos propuseram algumas soluções, né, mas não ali via multilateralmente, né, mas bilateralmente, Estados Unidos com o Egito, Estados Unidos com Israel, entrou o Catar também. Né? Que soluções? Né? Um acordo, vamos fazer um acordo temporário de cessar-fogo. Para os outros países do Conselho, não, temporário não adianta, tem que ser permanente. Né? Outra solução, vamos negociar com o Egito abre as suas fronteiras, e aí as pessoas que estão em Gaza podem ir para o Egito. Isso para o Egito não é uma questão negociável, né? Por algumas justificativas que não cabe agora a gente falar, mas as soluções propostas pelos Estados Unidos também fracassam, continuam fracassando, né? E a CID agora entra como uma opção de resolução pacífica. Então, a corte é uma corte judicial. Né? Por que a gente fala solução pacífica a partir ali do entendimento da Carta da ONU? Porque aqui a gente está falando de uso da força. Né? A gente está falando de um tribunal que vai decidir sobre uma disputa entre dois estados. Né? Mas agora, vamos passando agora. Né? Qual é o papel da CID na questão palestina? Em que ela pode auxiliar nisso? Né? E vocês vão ver que não vai ser uma solução urgente. A CID não é ativada, né, para dar uma solução, uma resposta urgente para o problema agora. Tá? E essa aqui é a delegação da África do Sul na CID, quando foi ali apresentar a sua denúncia. Tá? Pode passar. Aí, a denúncia da África do Sul, então, como eu falei, que foi apresentada em 29 de dezembro, no final do ano passado, de 2023, está acusando Israel de violar os artigos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da Convenção contra o Genocídio. Tá? Que artigos são esses? Vocês podem depois abrir o Google e ler. Tá bom? Não vamos mostrar todos aqui. A base da denúncia é o artigo 9 da Convenção, que é aquele artigo que diz que, quando houver disputas entre as partes na Convenção, as partes podem levar essa disputa, qualquer uma das partes pode levar essa disputa à corte. Tá? Então, é a base da denúncia. Né? Só que, diante da gravidade da situação em Gaza, diante da quantidade de bombardeios, da falta de água, alimentos, da situação de precariedade e completa, né, abandono ali da população civil em Gaza, a África do Sul entrou com medidas provisórias. O que são essas medidas provisórias? São medidas urgentes, né, que eles chamam aqui de medidas urgentes. Por quê? Porque aí a corte precisa se pronunciar sobre essas medidas urgentes antes de analisar a denúncia de cima. Tá? E o que a África do Sul vai dizer? Que, diante dessa situação, Israel deve cessar imediatamente as hostilidades, garantir a entrada de ajuda humanitária, de água, alimentos, medicamentos para Gaza. A decisão da Corte sobre medidas provisórias foi em 16 de fevereiro de 2024, né? Porque tem um caráter maior de urgência. E aí a Corte vai dizer que sim, que Israel precisa tomar essas medidas. Tá? Só que ela vai dizer de acordo com o artigo 2 da Convenção contra o Genocídio. E o que significa isso? Agora eu tenho que ver como é que está a ordem dos slides. Pode passar. Tá. Aqui está o artigo 2, certo? Da Convenção contra o Genocídio, que é a definição. O que é o genocídio? Né? Na presente convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional,
étnico, racial ou religioso como tal. Então, tem A, B, C, D e E. Essas ações podem configurar genocídio. Todas juntas ao mesmo tempo? Não, uma só já configura. Tá? Matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo à condição de existência capaz de lhe ocasionar a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Essa é a definição. Tá? Então, a Israel, a África do Sul, vai pedir para a corte se pronunciar sobre essas medidas urgentes, porque a África do Sul diz: Israel pode estar, né, cometendo atos que podem configurar genocídio contra a população palestina. Então, as medidas urgentes, as medidas são necessárias. E aí a CID vai decidir que Israel deve, então, né, cessar as hostilidades, garantir a ajuda humanitária, etc. E mais, a corte diz mais, e tomar todas as medidas para prevenir qualquer ação que possa levar ao genocídio da população palestina. Então, Israel, como signatário, como parte da Convenção contra o Genocídio, precisa prevenir qualquer tipo de genocídio e prevenir qualquer uma dessas ações que podem levar ao genocídio. Então, a corte ainda não disse se Israel está cometendo ou não um genocídio. Ela se pronunciou sobre as medidas provisórias. Agora, a próxima fase é ela se pronunciar sobre se Israel está cometendo ou não genocídio. Porque primeiro vieram as medidas urgentes. Agora vem a fase seguinte. Ok? Então, é nesse cenário que nós estamos. Pode passar. Aí, quanto tempo eu tenho, Rúbia? 10? Tá. Não, tudo bem, então estou tranquila. Que eu corri demais, nossa senhora, estou assim. O que isso significa, gente? Né? Que se a corte disse que Israel tem as obrigações, né, assim como todos os signatários da convenção, mas a África do Sul está denunciando Israel, então a corte vai se pronunciar sobre isso. Se Israel, como parte da convenção, tem a obrigação de tomar todas as medidas necessárias para prevenir qualquer ato que possa configurar genocídio, e aí todas as medidas de qualquer natureza que possam levar a um genocídio. Né? A corte já está, né, já está se pronunciando, ela está se pronunciando sobre medidas provisórias, mas isso significa que a denúncia da África do Sul, e foi uma denúncia muito bem estruturada, bastante detalhada e primorosa nesse sentido de mostrar, né, cada um desses atos que estão sendo cometidos e que podem configurar genocídio. Então, né, a corte tem ali uma denúncia muito detalhada nas suas mãos. As evidências, as provas já estão todas lá. Né? Então, o que a corte precisa fazer? Se pronunciar, dar a sua decisão. Né? E quais seriam as implicações possíveis políticas disso? Existe uma questão simbólica que algumas pessoas chamaram a atenção, não sei se vocês viram, né? Que é justamente o fato de ser a África do Sul o país que foi até a corte denunciar Israel, a partir, né, da Convenção contra o Genocídio. Por que eles falam do simbolismo? Né? Porque a África do Sul, se vocês não conhecem a história da África do Sul, a África do Sul passou por um regime de segregação racial, conhecido como apartheid, que começou em 1948 e só terminou em 1994. Porque em 1994 houve Nelson Mandela vence as eleições na África do Sul e é a partir desse momento que as leis
constitucionais de segregação racial foram abolidas, né? E olha que interessante, África do Sul, em 1948, iniciou já as suas políticas e práticas de segregação racial. Em 1948, estava sendo negociada a Declaração Universal de Direitos Humanos, na ONU, em Nova York. A África do Sul não quis ser um país, né, ali os primeiros, né, signatários, vamos dizer assim, os primeiros países que apoiaram aquela declaração, porque tem um artigo lá que fala que a discriminação racial, né, deve ser evitada, né, é uma violação de direitos, né, porque, lógico, eles começaram ali institucionalmente, constitucionalmente, uma política de discriminação racial, de separação, né, entre pessoas negras e pessoas brancas, né. E, por causa dessa luta da África do Sul, que foi um país colonizado, né, Isabela falou de colonização, colonizado, né, Holanda, depois veio Império Britânico, né, depois da independência, vamos dizer, da África do Sul, né, a população negra continuou sendo, né, desprovida de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, por leis supremacistas brancas de discriminação, de apartheid, né? Então, a luta de pessoas, não só como Nelson Mandela, para o fim do regime de apartheid é uma dos históricos aqui, né, interessantes da gente ver da África do Sul e que vai trazer tanto, né, essa postura anticolonial, né, antidiscriminação racial, né, e em defesa da autodeterminação dos povos. Então, o simbolismo também, né, é algo que tem sido falado sobre essa denúncia. Aí existe, né, a possibilidade ou não da Corte decidir que Israel está cometendo atos em Gaza que configuram genocídio, né? Existe a possibilidade, porque o caso está lá. E aí a gente tem algumas análises prévias, né, porque a CID não se pronunciou ainda sobre isso, mas algumas análises prévias, pessimistas e otimistas, né? Os pessimistas vão dizer que existe um histórico do Estado de Israel de não cumprir suas obrigações de direito internacional. Então, o histórico é não cumprir as obrigações. Então, mesmo se a CID condene, né, decida que Israel, né, está cometendo atos que configuram genocídio em Gaza, Israel não vai cumprir a decisão. Porque Israel tem aliados poderosos no sistema internacional, que eram os mesmos aliados do regime supremacista branco da África do Sul, o Ocidente, Estados Unidos e Europa Ocidental, né, que esses aliados poderosos não vão permitir que nenhuma outra consequência maior recaia sobre Israel se ele não cumprir, porque esse é o padrão do Estado israelense ao longo dos anos, né? Mas mesmo os pessimistas falam que essa denúncia da África do Sul pode mexer algumas peças do tabuleiro das relações internacionais, no sentido de que, né, somente um país foi condenado por genocídio até hoje pela CID, que foi a Sérvia, numa decisão de 2007, por causa do massacre de Srebrenica, em 1993, na Bósnia. Né? Então, isso mexe um pouco com as peças do tabuleiro. Mas os pessimistas dizem que só dá uma mexidinha só, né? E os otimistas? Os otimistas, né, como nós, que criticamos o direito internacional, mas também, né, vemos que alguns estados, principalmente do sul global, né, que são aqueles que têm são os sujeitos que podem ativar os tribunais internacionais, né, que são os membros das organizações. Quando os estados do sul global utilizam a estrutura internacional, que não foi criada quando a maioria deles existia, hein? A maioria deles eram colônias,
Tá. Esses estados, como a África do Sul, que vai à CIG, né, e usam a estrutura de governança global, né, isso sim é um acontecimento importante, né, pelo tamanho dele, né. E aí a CIG fica em evidência. As pessoas, nossa, existe uma Corte Internacional de Justiça da ONU, ela pode fazer alguma coisa, ela pode se pronunciar, né, sobre essa questão, né? E a África do Sul, para os otimistas, é um exemplo para o Sul global. Tanto é que, recentemente, dia 1º de março, a Nicarágua fez uma denúncia contra a Alemanha na corte. O que a Nicarágua falou? Que a Alemanha, por vender armas para Israel, por financiar, né, Israel, por ter retirado o financiamento da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos, né, está facilitando o genocídio em Gaza. Então, a Alemanha, por ser facilitadora, também não está cumprindo com as suas obrigações, entendeu? Contra o genocídio, que emanam da Convenção contra o Genocídio. Então, gente, o exemplo chegou na Nicarágua, contra a Alemanha, né? Então, o Sul Global, usando essa estrutura, que muitas vezes, ao longo da história, foi problemática para o Sul Global, limitou o Sul Global, né? Utilizando essas estruturas para, né, colocar os países ocidentais, os países, né, tradicionalmente potências, né, ali num organismo internacional judicial. E, por último, quero enfatizar também essas implicações políticas, é o papel da sociedade civil global. Não só pelas manifestações de apoio à autodeterminação da Palestina, né, e contra as violações de direitos humanos que estão sendo cometidas contra os palestinos, né, mas a sociedade civil global no sentido de pressionar também as instituições, pressionar os seus próprios governos, né? E aí a causa palestina, ela tem uma evidência na agenda internacional que eu acredito assim, né? Eu não vou afirmar isso, mas eu acredito que em outros tempos não teve tanta evidência como agora, né? E apoio. E eu acho que a questão aqui, que é uma das questões que eu estudo, que eu vou só deixar uma interrogação, é: será que vai chegar no outro tribunal, que é o Tribunal Penal Internacional? Será que essa pressão vai fazer com que os governantes de Israel, o primeiro-ministro e presidente, sejam condenados num outro tribunal, assim como Putin está sendo, pela questão da invasão da Ucrânia? Interrogação, minha gente. Né? Então, depois de todas essas interrogações, eu encerro aqui e deixo as perguntas para vocês. Ah, sim, esse slide aqui. Não, esse aqui, ó. Esse aqui, gente, quando eu falo da mobilização da sociedade civil e das imagens, as imagens são muito importantes para a questão da memória e da gente não esquecer o que aconteceu, tá? Então, aqui tem uma mensagem no quadro de um hospital em Gaza, no norte de Gaza, deixada por um médico da Organização Médicos Sem Fronteiras, que ele fala: "Whoever stands until the end will tell the story we did what we could." Fizemos o que pudemos, lembrem-se de nós. E, alguns dias depois, esse hospital foi bombardeado, e esse é o quadro, como ficou o quadro. Né? Então, as imagens também são importantes, né, para essa memória do não vamos esquecer o que está acontecendo agora, porque, né, crimes foram cometidos e foram esquecidos e foram descartados. Né? Então, eu achei essa imagem interessante e acho ela poderosa também, porque as imagens, às vezes, são mais poderosas que a gente ficar falando aqui. Né? E é isso. Obrigada. Deixei Nelson Mandela no final, né, que foi um presidente, um líder que sempre advogou pela autodeterminação da Palestina. Obrigada. Vou pegar aqui rapidinho. Tá desligado? Tá ligado. Calma aí.
Obrigada, professoras Isabela e Roberta, por suas excelentes apresentações. Vamos fazer uma rodada de 2 em 2 perguntas para que as professoras possam respondê-las em conjunto. Aqueles que gostariam de fazer uma pergunta para a professora Isabela e para a professora Roberta, por favor, levantem as mãos para que a Marina leve o microfone até vocês. Não se esqueçam de se apresentar ao fazer a pergunta. Quem quer fazer a pergunta? Oi, meu nome é Maria, eu estou no 3º ano de Relações Internacionais. E a minha pergunta para a Isabela agora, né? Quais são as principais críticas à solução de 2 estados? Que você falou que tem várias. Queria entender melhor. Obrigado, professoras, pela palestra. Meu nome é Giovanni, do 3º ano de RI. Eu tenho uma pergunta para a professora Roberta. Tradicionalmente, a gente vê que no caso de punições, por exemplo, como sanções econômicas, são geralmente o Conselho de Segurança que fazem contra outros estados. No caso de, por exemplo, se a Corte Internacional de Justiça determinasse que uma das punições possíveis poderia ser uma sanção econômica, ela é possível de ser determinada pela Corte Internacional ou ela precisa passar por algum outro órgão para poder ser aplicada? Obrigado. Incentivo agora sobre o Brasil. Eu gostaria de saber o impacto que a fala do atual presidente causa no sistema internacional em relação à guerra atual. Pode ser para as duas. Samuel. Oi, professoras. Adorei a palestra. Eu gostaria de perguntar... Eu sou a Lara, do 2º ano de RI, e eu gostaria de perguntar por que, por exemplo, outros países, como o Brasil, que está se posicionando bastante em relação a essa questão, por que eles não entraram com a denúncia juntamente com a África do Sul e com a Nicarágua também, que se pronunciou? Bom, obrigada pelas perguntas e queria também agradecer pela professora Roberta pela excelente apresentação. Eu aprendi bastante também com o funcionamento do direito internacional, porque às vezes a gente fica muito focado nos conflitos, né, na violência, e de fato acaba perdendo a noção assim de como que funciona e como que pode funcionar as instituições internacionais mais ligadas ao direito internacional, né? Então, acho que respondendo primeiro a Maria sobre a pergunta, né, quais são as principais críticas à solução de 2 estados? Por muito tempo, os palestinos, as organizações palestinas defenderam a solução de 2 estados. Isso só foi mudar depois do processo de paz, né, com os acordos de Oslo, que tentou trazer uma solução de 2 estados, mas o grande problema é qual que vai ser o estado criado, né, palestino. Então, como eu tentei mostrar um pouquinho aqui, né, esse estado seria um estado que não tem domínio, né, os governantes não teriam domínio sobre a seus próprios recursos. Então, todo um processo histórico né, que piorou depois da ocupação israelense de 67, é o que alguns autores vão chamar de desenvolvimento, né, que é uma política deliberada e sistemática de você impedir que uma economia não local, né, uma economia de uma sociedade específica, e aí no caso é a sociedade palestina, se desenvolva de forma própria, né, ou seja, a moeda dos palestinos é a moeda israelense, que é o shekel israelense, eles não têm sua própria moeda.
as instituições bancárias, o próprio acesso à água. Quem vende a água são os israelenses, né, principalmente para Gaza. A eletricidade também vem de empresas nacionais israelenses. Então, tem todo um processo, né, de dependência severa e duradoura da economia de uma sociedade sobre a economia de outra sociedade, né? Mercado de trabalho também, então as taxas de desemprego são bem altas. Em Gaza, principalmente, na Cisjordânia não tanto, mas os empregos são mais precários, os pagamentos são mais baixos, enfim, né, todo um processo aí que vai caracterizar, por exemplo, o apartheid, né? Então, fazendo também a conexão com o que a professora tinha nos mostrado, né, que a importância da África do Sul, de ter sido a África do Sul a levar essa denúncia, né, a essa acusação de que o Estado de Israel estaria cometendo um crime de genocídio, porque também, né, lá em 2021, e acho que isso também pautou um pouquinho esse outro processo, né, que Israel está passando na Corte Internacional de Justiça, foi que duas grandes organizações de direitos humanos publicaram relatórios mostrando que Israel estaria cometendo um crime de apartheid. Por muito tempo, os palestinos e outras organizações de direitos humanos, da sociedade civil, tanto palestina quanto israelense também, então tem várias organizações de direitos humanos israelenses que lutam pelo direito dos palestinos, direitos humanos, vão dizer que os palestinos vivem no sistema de apartheid, não apenas nos territórios ocupados, mas no próprio Estado de Israel, porque tem os palestinos que são cidadãos de Israel, mas são considerados cidadãos de segunda classe. Então, tem toda uma discriminação ali, né? E a solução de dois estados, né? Sair pela tangente. Então, por muito tempo, né, ali até o processo de Oslo, os palestinos estavam defendendo a sua autodeterminação nacional, a criação de um Estado palestino. Isso veio um pouco, né, proposto pelos acordos de Oslo, mas, de novo, os acordos de Oslo, o processo de paz, eles, na verdade, não resultaram na criação do Estado palestino, porque a própria estrutura, o que estava negociado em Oslo, era a continuação da ocupação e a continuação da dependência palestina em relação à dependência, em relação à economia israelense, principalmente, né? Então, depois de Oslo, né, as lideranças palestinas, os diversos grupos aí que também vão disputar entre si essas soluções, vão dizer que, na verdade, a solução viria pela criação de um único Estado, um Estado binacional ou multinacional, né, livre de apartheid, e que, né, teria que haver, então, a reconciliação entre colonizados e colonos, né? Só que isso é muito difícil de acontecer, justamente porque o princípio norteador, né, a ideologia política do Estado israelense foi, desde o seu início, o sionismo, né? Por isso que eu mostrei aqui para vocês a importância da gente entender a mentalidade, né, a orientação ideológica, o movimento político, que vai advogar a criação de um Estado étnico nacional, né? Onde deve existir uma grande maioria de um determinado tipo de etnia apenas, né? Então, a própria solução de um Estado vai contra o princípio do sionismo. Então, a solução de um Estado significaria o fim do sionismo, né? E isso é muito difícil de acontecer. Então, por isso que tem sido muito discutido, né, no campo do direito internacional, se, pelo que eu vejo, né, e o próprio Brasil apoia isso, é a solução de dois estados, né? Só que aí, quais estados? Né? Estado de Israel, obviamente, já existe, né? Mas deveria haver, então, aí uma mudança, né, de não ser um Estado que funciona por meio do apartheid em relação aos palestinos, e um Estado palestino que deveria ser autônomo, né? Então, ter aí o seu controle em relação aos recursos, da sua própria economia, sua infraestrutura, sua população, suas próprias fronteiras, né? Então, essas são as principais críticas e os principais problemas, né, da solução de dois estados. A segunda pergunta do Samuel em relação, né, às implicações da fala do presidente Lula em relação, né, a equalizar, não equalizar, né, mas a comparar, né, o que está acontecendo em Gaza com o que aconteceu, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que nenhum genocídio é comparável ao outro, obviamente, né, cada um tem uma experiência traumática, né, não tem como a gente comparar uma guerra a outra. O que a gente consegue identificar são alguns elementos semelhantes, né? Então, por isso a importância das definições, né? A professora bem explicou aqui a definição do que é o genocídio. Quando a gente vê essas definições, e baseadas nessas definições, quando a gente investiga o que está acontecendo na faixa de Gaza, de fato a gente consegue identificar que sim, de fato está acontecendo um genocídio. Só que
isso precisa ser argumentado, né, defendido no campo do direito internacional, né, da Corte Internacional de Justiça. Então, eu acho que fizeram muitas... não é que aumentaram muito, mas... foi muita polêmica por algo que não é que... é difícil explicar isso. Mas acho que esse não é o problema central, entende? Eu acho que... Mas isso também é um dos grandes problemas das relações internacionais, né? As palavras que nós utilizamos, né? Então, o Foucault tem um livrinho muito interessante, chama A Palavra e as Coisas. É muito difícil de ler esse livro em específico, mas é muito interessante porque ele vai dizer, né, que às vezes há um limite entre as palavras que a gente escolhe, ou a gente perde muito tempo escolhendo as palavras enquanto as coisas estão acontecendo, né? Então, enquanto se discutia, né, se o Lula estava certo ou se o Lula estava errado, várias crianças palestinas, pessoas, né, mulheres, homens, trabalhadores humanitários estão morrendo constantemente, né, por fome, né, porque não está entrando ajuda humanitária, pelos bombardeios incessantes, enfim, né? Então há um limite aí, né, se a gente tem que continuar discutindo as palavras, eu acredito que sim, mas também há um tempo diferente, né? Então a professora também explicou muito bem que o tempo da diplomacia, o tempo da Corte Internacional de Justiça não é o tempo, né, da guerra, né? Então a guerra está acontecendo todos os dias, todas as horas. E a gente está discutindo aqui, né, se a gente usa uma determinada palavra ou não. Mas são as contradições que nós vivemos, né, e a gente tem que trabalhar com elas também. Acho que é isso. Você pode responder as outras duas? Bom, sobre a pergunta do Giovanni, a Corte Internacional de Justiça ela é um mecanismo de resolução pacífica de conflitos. Então, no caso específico da denúncia da África do Sul, a Corte vai se pronunciar se Israel cometeu atos que configuram genocídio dentro do artigo 2 da Convenção. E aí vai, provavelmente, como são outras decisões, vai colocar ali o que Israel deve fazer. Então, não deve parar com esse ato, deve garantir isso, deve prevenir isso, né? As sanções econômicas são mecanismos coercitivos. Isso significa que o único órgão capaz de impor sanções econômicas na estrutura que a gente tem das Nações Unidas é o Conselho de Segurança. Não, a CID não vai fazer isso, tá? Não está dentro ali das suas funções. E o Conselho de Segurança é o único órgão que os Estados-membros podem recorrer se, por acaso, um outro país não cumpre uma decisão judicial. Se um Estado-membro não cumpre uma decisão da CIG, o Estado que se sente prejudicado, o único órgão que ele pode ir atrás é o Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança tem o mandato de impor meios também coercitivos, tá? Então, não cabe à CIG. Em relação ao Brasil, e porque o Brasil não entrou na denúncia, né? Os líderes, as lideranças, eles costumam usar o mecanismo do discurso para colocar ali as posições quando eles estão num ambiente internacional, né? Então, os discursos dos líderes, das lideranças, são importantes nesse sentido. E eles não vão, muitas vezes, estar, como nós, atentos ao conceito. Então, ele vai falar, eu estou aqui usando o artigo 2 da Convenção contra o Genocídio para dizer que o Estado de Israel está cometendo genocídio. As falas, elas causam muito mais um efeito, né, do que a gente pode buscar nas falas algum tipo de definição de acordo com algum tratado, de acordo com algum conceito, etc., né? Então, ainda que outras lideranças falaram de genocídio, Turquia falou, né? Colômbia, se não me engano, falou, né? O impacto causado foi muito doméstico, né?
Então, o impacto que foi causado da fala foi dentro do território nacional, foi doméstico, e se criou ali uma disputa com outro Estado, que é o Estado de Israel, né? Diplomática, uma disputa diplomática, né? E, logicamente, se a gente for, né, falar como que essa fala tem aplicação na realidade concreta, de se Israel está cometendo ou não genocídio e tal, não vamos comparar e tal. É lógico que comparações, a gente precisa de critérios para comparar, né? Se eu vou comparar um país com outro, qual o critério de comparação que eu estou usando? Vou comparar a partir do tamanho do seu território, da sua população, se também tem um histórico semelhante de colonização, se é um país industrializado ou não, né? Então, as falas elas não vão se preocupar com isso, né? Elas são para ter algum reflexo internacional, né? E aí depende do objetivo de política externa de cada Estado e como aquela liderança, falando em nome do Estado, vai colocar aquilo. Tá? E, no final das contas, a repercussão foi muito mais interna, muito mais doméstica do que internacional, né? Então, a gente viu uma discussão doméstica dentro do país sobre o que foi dito, né? Do ponto de vista internacional, não teve a mesma repercussão doméstica, né? E aí é a questão, já vem a gente por questão, né? A intenção, né, da fala era gerar repercussão interna ou externa? O Giovanni já falou que é externa. Eu pus a interrogação, tá? Vocês podem pensar sobre isso, né? Se foi externa, não teve tanto efeito como teve interno. Porém, a política externa ela está ligada à doméstica, tá? Então, o impacto doméstico ele reflete também na política externa e nas decisões que são tomadas. Enfim, né? Eu queria chamar a atenção para essas questões. E por que o Brasil não entrou na denúncia, Samuel? Você vai perguntar para o presidente, para o ministro das Relações Exteriores. Tá? Não foi você? Ah, você foi a do Brasil. Foi a Lara, cadê? Você pergunta, Lara. Não é o Samuel, é a Lara. Samuel não quer saber. Por que não entrou na denúncia? 2 países podem fazer uma denúncia conjunta? Claro, existe a possibilidade? Sim. Né? Na CIS existe. Por que o Brasil não entrou? Não sabemos. Agora, existem algumas críticas também e que as pessoas pedem coerência ali da política externa. Por exemplo, se o Brasil tem se pronunciado, né, a favor da denúncia da África do Sul, se o Brasil tem se pronunciado por um cessar-fogo, se o Brasil está com essa postura, então, crítica em relação às ações israelenses em Gaza, desde o 7 de outubro, que tal suspender todos os acordos militares com Israel? Cadê a coerência? Né? Que tal, então, tomar essa decisão de suspender todos os acordos militares? Afinal de contas, por que você vai continuar com acordos militares, né, de compra e venda de armas, né, do país que você tem criticado por estar possivelmente cometendo atos de genocídio? Então, eu acho que a gente tem que olhar também para isso, porque nós aqui, a gente não está aqui para também ficar conjecturando o que vai acontecer, o que será que o Brasil quis. A gente faz isso, mas a gente também tem que pensar em uma abordagem aqui em que a política externa, né, as ações, os discursos, para ter os efeitos ali externos, eles precisam ter coerência. Então, é lógico que você suspender acordos militares com outro país não envolvem só a decisão da liderança do país, envolvem outros setores, setor privado, né? Mas isso geraria também uma coerência maior nessa discussão, nesse posicionamento, né? Afinal de contas, foi isso que aconteceu com a África do Sul. Quando houve uma pressão da sociedade civil e de outros países do sul global para que os países do Ocidente impusessem sanções, esse movimento BDS, né, de sanções, boicotes e desinvestimentos, em relação à África do Sul, né,
foi justamente para ter essa coerência. Você critica um regime, mas então você tem que ser coerente, você tem que suspender os acordos comerciais, você tem que impor sanções econômicas. Há um regime que está de segregação racial na África do Sul. E foi os 2 últimos países que aderiram ao movimento ali de sanções foram Estados Unidos e Margaret Thatcher. É, o episódio do The Crown, né? E demorou, gente. Isso foi assim, quase já era anos 90, né? Então, mas a pressão da sociedade civil, dos seus próprios governos, a pressão de outros governos, via Nações Unidas, Assembleia Geral, etc., fez com que esses países não pudessem mais, né, ficar só esses 2 apoiando o regime de apartheid. Então, essa é a ideia, esses simbolismos, essas comparações que a gente, às vezes, faz, que a questão palestina agora está em evidência, que faz muito tempo que a sociedade civil está pedindo sanções econômicas contra Israel, né, desinvestimento, parar de vender armamentos ou comprar armamentos de Israel. Por quê? Porque isso tem um histórico no passado, né? Então, para os otimistas, né, a gente também tem que pensar também num todo, não só no agora. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer? As pessoas, lógico, a situação, né, demanda e as imagens e crianças famintas, famélicas, isso causa impacto. Se não causa impacto em você, que faz relações internacionais, deveria fazer, porque você é, no mínimo, um ser humano, você é um robô, né? Se você for inteligência artificial, um robô, fora. Entendeu? Não estou aceitando ainda isso, né? Se você é um ser humano, você sente isso, né? E todo mundo está, e as imagens, né? Todo mundo vendo. Mas também a gente tem que pensar nessas questões também que envolvem as relações internacionais e no papel que agora a sociedade civil tem ganhado nesse processo, que somos nós, né? A gente tem uma forma de analisar as coisas aqui através de conceitos, metodologias, de um resgate histórico, né? E é importante para nós, profissionais de relações internacionais, e para vocês, né? Mas também entender os contextos, né? E não ver essa fala só a partir de, sim, foi ruim, foi bom, foi isso, foi aquilo, mas pensar nisso num contexto assim maior, né? Mais, vamos dizer assim, mais profundo, menos raso do que um debate aí de TikTok, sei lá. Obrigada, professoras. Encerramos, assim, a aula magna do curso de Relações Internacionais da FACAMP, edição de 2024, com a professora Isabela Agostinelli e professora Roberta Machado. Gostaríamos de agradecer mais uma vez às professoras por suas presenças e excelentes apresentações. Agradecemos também a presença de todos e não deixem de seguir as redes sociais do SERI para mais novidades. Após o encerramento, gostaríamos que os alunos fossem até a escada em frente ao auditório para tirarmos uma foto em grupo. Professora Gisele e Matheus, se foi, poderiam orquestrar a foto, por favor? Obrigada e boa tarde. Nossa, é pouquíssimo